com até 10 anos de idade já podem se retirar para o culto infantil. Nosso agradecimento a todos os monitores, professores que têm se dedicado a essas crianças com muito amor. Abra comigo a Bíblia, por favor, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Se nós tivéssemos acabado o culto após essa palavra, o Senhor já havia falado conosco. Muitas pessoas já foram confirmadas, situações que estavam no seu coração, decisões que você precisa tomar esta semana, e o Senhor nessa noite manda te dizer que Ele te direcionará em tudo. Fique tranquilo, descanse o seu coração no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É uma história conhecida. O profeta Elias está num momento de fragilidade. O homem usado poderosamente por Deus está num momento de fragilidade. Minimiza a tela, por favor. Vamos ler o verso de número 7. Para você entender um pouquinho, porque eu queria falar sobre isso nessa manhã, eu acabei não lendo esse texto. Vamos ler a partir do verso de número 1. Diz assim: Então o rei Acabe, 1 Reis 19, contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara a fio de espada todos os profetas de Baal. Isso foi o que Deus usou Elias para fazer. Diante disso, olha o poder de Deus na vida de Elias. Verso 2: Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Essa foi a mensagem que Elias recebeu após ter destruído, matado 400 profetas. Você vê, o homem de Deus Elias. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quando a ele fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: Agora basta, ó Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: Levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à cabeceira havia pão quente que fora assado sobre pedras em brasas e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. Já há um milagre que aconteceu aqui, de um forno santo, espiritual, que a gente não sabe como que foi, mas Elias se depara com um pão quentinho. Essa semana mandaram uma foto de um pão, mandaram errado, mas que olha, Mancleusa, né? Eu vou semana fazer uma visita para ela, viu, André? Vamos lá. O anjo do Senhor, esse é o texto que eu gostaria que você percebesse, que foi o texto que eu li pela manhã. O anjo do Senhor veio pela segunda vez
tocou-o e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu fogo, mas o Senhor também não estava no fogo, e depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o seu rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas a fio de espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Curve mais uma vez a sua cabeça, por favor, vamos orar. Pergunte ao Pai o que Ele quer falar com você nesta noite. Diante da Tua palavra, Senhor, nós nos colocamos e pedimos-te que a luz do conhecimento de Deus, do Teu Evangelho venha sobre nós nessa noite. Que eu continue sendo apenas um instrumento nas tuas mãos. É a tua palavra. E que a tua voz seja perceptível nessa noite, diante da tua Escritura, das santas Escrituras, Pai. Que ela seja compreendida, desça ao coração, e sendo aquecido pelo Espírito Santo da verdade, salte nas nossas atitudes. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Lembrando de um filme onde um barco salva uma moça que estava solitária naquele mar, aquele grande mar. Eles vão, socorrem e de repente aquela moça começa a falar sem parar. Não dá tempo nem dos marinheiros ou do capitão daquele barco interrogar ou perguntar ou falar alguma coisa, de tanto que ela falava. E um deles disse assim: vamos devolver ela ao mar, que a gente não aguenta mais. Talvez a gente esteja num ambiente de pessoas que falam demais. Eu não sei como é na sua casa. Geralmente os homens são mais quietos, mas eu conheço também muito homem que fala bastante, que gosta de conversar. Mas geralmente num relacionamento a mulher é que fala mais. E existe essa necessidade de falar, mas também de ser ouvido. E nessa noite eu gostaria de falar com vocês como ouvir a voz de Deus. Esse é o tema desta mensagem, que eu gostaria de refletir juntamente com vocês, de acordo com o texto
que nós acabamos de ouvir. O grande homem de Deus precisou aprender a procurar e também a parar para ouvir a voz de Deus. Há muitas manifestações sobrenaturais de Deus. Nós somos formados dentro de uma igreja com o seu nascimento de um mover pentecostal, de uma manifestação de Deus no início da nossa igreja, na região do Paraná, em vários outros lugares do Brasil. E muitos de nós nos acostumamos a achar que Deus está somente aonde há um culto que tem muito barulho, que tem muito glória a Deus, que há muitas manifestações do Espírito Santo. Nesse sentido, de acharmos que Deus só pode se manifestar quando há muito barulho, quando há muita glorificação. E nós temos percebido, ao longo do tempo, que o Senhor pode falar conosco, o Senhor pode se manifestar, o Senhor pode se agir de diversas maneiras no nosso meio, mas Ele não vai especificamente usar situações que a gente acha que é a forma como Ele vai falar conosco. Eu tenho visto que os momentos em que eu mais aprendo, que eu mais ouço a voz de Deus, são nos momentos em que eu me assento, em que eu ouço, em que o silêncio, em que a paz, em que aquele momento me leva a refletir sobre a palavra de Deus que está sendo ministrada. Nós propomos um tema sobre os nossos cultos de sexta-feira. E eu confesso que eu tenho sido alimentado profundamente com as mensagens, com as ministrações, em que nós temos a casa cheia, a igreja repleta, mas nós temos pessoas com o desejo de fato de ouvir a voz de Deus, e essa voz que fala principalmente através da sua palavra. É certo que Deus fala comigo através da minha esposa. É certo que Deus pode falar comigo através de um abraço. É certo que Deus pode levantar os seus profetas e trazer um recado para mim. É certo que Deus, na sua palavra, na meditação das Escrituras, Ele pode falar comigo. É certo que em uma canção, em um momento em que eu estou precisando, Deus pode usar um cantor, uma música para falar comigo. Como também Deus pode estar falando comigo, porém os barulhos à minha volta impedem de eu ouvir a voz de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de focar nessa noite, porque Elias passa por algo maravilhoso. Maravilhoso no sentido de Deus usar a sua vida para destruir aqueles que se levantavam contra o Deus verdadeiro. Deus fez um milagre, enviou o seu poder através de Elias, porém, esse homem de Deus está em um momento de fragilidade na sua alma. O seu coração se abate com uma notícia. Quantas vezes uma notícia abate o nosso coração? Quantas vezes está indo tudo bem e o telefone toca e você não queria ouvir aquilo, chega uma mensagem que entristece o seu coração, que traz preocupação para a sua alma, que faz com que você volte os seus olhos para o problema e se esqueça daquele que pode nos ajudar a solucionar. É o que acontece com Elias. Ele é usado pelo Senhor para matar 400 falsos profetas, homens que Deus estava usando Elias para destruir, para trazer juízo sobre aqueles homens. E agora, por causa de uma mulher, por causa de uma mensagem, Elias volta os seus olhos para as palavras daquela mulher e se esquece do Deus que ele serve, do Deus que fala com ele. Perceba que Elias agora
foge para salvar a sua própria vida. Mas espera aí. Será que Deus não era suficiente para ajudar e defender? Na verdade, a gente nem pode questionar isso. Aos nossos olhos é impossível acontecer isso. Mas Elias sofreu. E é o que acontece comigo e com você, quando vem notícias que a gente não está esperando, e o nosso emocional se abala, e a gente fica fragilizado, e aquilo consome o nosso ser. Então ele sai pelo deserto, caminha, e num outro dia nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre isso, porque muitos estudos têm nos levado a refletir sobre esse momento na vida de Elias, porque ele deseja agora morrer. Pode ser que Elias esteja passando por esse momento em que muitas pessoas sofrem, desejando, não tem mais desejo em viver, não vê mais perspectiva, não vê mais saída. Uma tristeza consome a alma do ser humano. A depressão tem sido um dos grandes problemas que tem atingido a humanidade. Até mesmo em crianças, adolescentes, jovens, pessoas mais velhas. E nós percebemos aqui o homem de Deus. Entenda isso. O homem de Deus, o profeta do Senhor, o enviado do Senhor para trazer palavras ao povo. O Antigo Testamento, Deus usava os seus profetas. E o homem de Deus agora está fragilizado. O homem de Deus agora já não tem mais desejo em viver. Está só querendo ficar deitado. Mas o Senhor envia um anjo até ele. O Senhor o visita naquele lugar. E um milagre acontece. Ele estava faminto, ele estava sozinho, e de repente ele abre os olhos e um milagre está à sua volta. Deus havia enviado um pão quentinho, Deus havia enviado água fresca, e eu quero te dizer que nesses momentos o milagre do Senhor pode vir sobre as nossas vidas, e Ele irá nos alimentar, e Ele irá refrescar a nossa alma, Ele irá nos suprir, Ele irá nos sustentar. Por quê? Porque Deus quer falar conosco. Porque Deus deseja falar conosco, e nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Então a primeira lição que eu tiro é que nem sempre Deus está onde acontece os milagres sobrenaturais. A gente tem todo o cuidado e o respeito, e o nosso desejo é que o entendimento se abra. Mas a gente assiste reportagem de que há muitos milagres acontecendo em várias religiões. Não é verdade? Você já não viu isso acontecer? Tem pessoas que saem daqui e vão lá em Goiás, porque eles vão receber um benzimento, e lá existe uma fila enorme de pessoas que estão ali buscando cura. A gente liga a televisão e há igrejas que só falam em milagres, que o foco principal deles é o milagre. O tempo todo eles estão falando no milagre. Mas eu entendo, e a palavra de Deus, através desse texto, vai nos dizer que nem sempre, aonde está o milagre, Deus está ali. Porque há um poder da fé. Nós sabemos que no mundo espiritual, os demônios e os seus anjos têm poder. Nós não sabemos aonde Satanás pode tirar um problema e mostrar que aquela pessoa está curada, mas o problema pode estar em outro lugar. Eu sei de histórias que aconteceram isso. E muitas vezes, irmãos, a gente é levado a confiar que Deus só está agindo nessas situações. Quando nós
pulamos de alegria, quando o dom de língua se manifesta em nós, quando a gente corre na presença de Deus. E eu já vi muito barulho, e eu também já vi que Deus não estava no meio daquele barulho. E nessa noite nós precisamos estar atentos, porque Deus usa situações em que nós não imaginamos, ou até mesmo que nós não queremos, para falar conosco. E essas manifestações começam a agir quando Deus faz com que Elias caminhe 40 dias, 40 noites, e aí ele vai se refugiar numa caverna. O que é uma caverna? Quem habita em cavernas? Caverna não é lugar para a gente morar. Caverna é um lugar de proteção, mas temporário. Não é comum você chegar alguém e perguntar: onde você mora? Eu moro na caverna, lá atrás do Birama, lá num lugar. Não. Caverna é um lugar de refúgio temporário. Ninguém quer ficar ali. Há bichos que moram naquele lugar. Há perigos que podem vir naquele lugar também. Mas Deus permite uma caverna para que o seu servo entre naquele lugar e ouça a voz de Deus, até mesmo no silêncio. Porque há muito barulho em nossa volta e a gente não está parando para aquietar a nossa alma, o nosso coração, para que Deus fale. Eu lembro quando criança, nós fomos visitar meu tio, que morava em São Miguel Paulista. E ele morava numa avenida movimentadíssima. Poxa, a gente era paranaense, do norte do Paraná. E para ajudar, tinha um ponto de ônibus na frente da casa dele. Pensa numa noite que não dormi, com aquele barulho de ônibus, de gente falando, de buzina. Agora, na terceira noite, já estava começando a ficar tudo normal. Não é assim, vocês que já moraram em cidade grande? Então, o que a gente vai percebendo? Que os barulhos ao nosso derredor começam a se tornar normais. E esses barulhos têm ocultado a voz de Deus, porque a gente está tão acostumado com aquilo que está acontecendo em nosso meio. A gente vem, canta, e hoje pela manhã eu disse sobre isso. Eu sei que existem pessoas que atravessam noites trabalhando. E a minha sogra estava conosco esses dias atrás, e teve um dia que eu estou pregando aqui, eu vi ela assim, ó. Ela abriu a boca e colocou o pescocinho para trás. E eu cheguei em casa, fui brincar com ela, falei: ô, dona Marlene, só deu uma cochilada na igreja, né? Ela falou assim: eu já sabia que você tinha pregado cedo. Aí eu aproveitei e dei uma cochilada. Eu falei: mas por que a senhora não ficou em casa? Ela falou: não, eu gosto de ir na igreja para ver os irmãos. Mas só aconteceu uma vez. Quando eu percebi alguma coisa, já dava um glória aqui do lado. Mas sabe o que tem acontecido? Tem pessoas que estão com tanto barulho na cabeça. Barulho do problema. Barulho de uma situação conjugal terrível. Barulho com problemas com os filhos. O barulho da preocupação no serviço, com o dia de amanhã. Que às vezes elas entram aqui na igreja e elas dormem todo o culto. Elas já estão acostumadas com o barulho da igreja. E elas já não conseguem mais discernir a voz do Espírito Santo de Deus. E aí a gente percebe a vida de muita gente que não muda. Que precisa da oração do irmão. Que tem a necessidade do pastor ter que orar. Eu não estou dizendo que eu não vou orar com você, de forma nenhuma. Mas tem hora que a gente tem que dar um chacoalhão na pessoa e dizer assim: olha, se você não mudar de vida, Deus não pode agir. Você precisa, desculpa o termo, é criar vergonha na cara.
Você precisa mudar de vida. Você precisa mudar as suas atitudes. Porque senão nada, porque você já não está mais ouvindo a voz de Deus. A palavra entra aqui e já sai aqui. Da porta para fora continua as mesmas coisas, os mesmos problemas, as mesmas atitudes. Porque se acostumou com o barulho do fogo, acostumou com o barulho do terremoto, acostumou com os 500 graus de unção, e Deus não está naquele barulho. Deus está te chamando para o particular. Deus está te colocando sim dentro de uma caverna. Deus está sim te trazendo para a realidade, fazendo com que o seu coração se entristeça, para que você pare e ouça a sua voz. E esses dias atrás eu precisei ser duro com uma pessoa. A gente já vem acompanhando há muito tempo. E é só coisa errada, é só atitude errada. E aí ela ligou e disse assim: olha só, tem muita gente que já é com mais tempo aqui da igreja, e de forma nenhuma eu sinto ofendido de ser chamado pelo meu nome. Geralmente as pessoas que vieram agora têm esse cuidado, né? Não participaram dessa transição pastoral. Eu sou muito aberto de ser chamado de Joézer. Tem muitos que me chamam de pastor. Às vezes ainda eu fico até, meu Deus do céu, as coisas aconteceram muito rápido. Mas essa pessoa me ligou e disse assim: Joézer, eu preciso falar com você e a Carla agora. Aí eu fiquei assim, eu respirei, e eu falei: minha irmã, olha, nós não podemos hoje. E aí ela desligou o telefone e começou a mandar um monte de mensagem: se não quiser falar comigo, é só dizer não. Aí eu fiquei assim, eu falei: meu Deus do céu. A pessoa não vem na igreja, a pessoa não se submete à liderança do seu esposo, a pessoa está de qualquer maneira, vivendo a vida de qualquer maneira. Aí quando a coisa fica ruim, eu preciso ser um empregado dessa pessoa. Mas nem aqui, nem na China. Eu tenho compromisso com os irmãos que estão aqui lutando, que estão aqui sofrendo, que eu sei que tem um compromisso de ouvir a voz de Deus. Pode me ligar a hora que for, atenderei com o maior carinho e respeito, mas não venha brincar com o sentimento, com o nosso ministério, com pessoas que não querem compromisso com o Senhor, que enxerga da gente aquele que vai resolver o problema. Deus te deu pernas, Deus te deu braço, Deus te deu inteligência, Deus dá sabedoria àqueles que o pedem, justamente para resolver as situações. O que eu posso para fazer com você é o seguinte: vem aqui, meu irmão, nós vamos caminhar junto. Vem aqui que nós vamos orar juntos. Vem aqui que nós vamos chorar juntos. E tem muitas pessoas que chegam para Deus dessa maneira. Só procuram na hora da necessidade. No tudo tá bom. Ah, cadê fulano? Aí você vê em festa, aí você vê foto no Facebook, aí você vê viajando. O melhor momento, meu irmão, é o dia de hoje, é na presença de Deus, se fortalecendo aqui nesse lugar. É no silêncio, é nas lágrimas, é nas horas difíceis. É nas horas em que o coração está desejoso de abandonar tudo. Mas aí você se prostra diante de Deus e diz: Senhor, me dá o escape. E aí sabe o que acontece? Você recebe uma ligação, você recebe uma visita, você vem à igreja e Deus fala com você. Hoje pela manhã, agora à noite, um casal disse: olha, vem aqui, porque meu marido achou que eu contei tudo para você. Eu falei: eu nem conversei com seu marido. Então, porque Deus havia separado esse momento para falar com pessoas. Assim como eu tenho certeza que Ele está falando com cada um de nós nessa noite. E Deus vai usar esses momentos de dificuldade. Acontecerá o vento, sim.
O Senhor poderá se manifestar porque Deus estava. Perceba que o texto vai nos dizer que o Senhor passou por onde Elias estava. E aí fendeu os morros, partiu as rochas. Contudo, Deus não estava no vento. Houve um terremoto, mas ele também não estava no terremoto. Poderá vir situações e experiências nas nossas vidas em que Deus apenas vai permitir, mas Ele não está. Nos lembremos daquilo que Carla disse, é algo que muitas vezes a gente entende ao aconselhar, ao dirigir algumas pessoas no sentido de decisões, de ajudar pessoas. O Senhor agiu na vida de Faraó. Foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó. Porque o povo precisava ter uma experiência. Eu creio que Deus muitas vezes fecha o nosso coração para que as mudanças aconteçam. A igreja de Jesus, ela é tão ampla. A igreja de Cristo, ela é tão linda, porque Deus permite que em alguns lugares o povo o adore de uma certa maneira, em que as mulheres sentam de um lado, os homens de outro, tem uma roupa característica de estar aí, há algumas doutrinas, e tem lugar para todo mundo. E às vezes Deus vai e fecha o nosso coração para esse momento, e diz assim, olha, eu tenho um outro lugar para você. E aí a gente começa a perceber que chegou, porque a gente já não tem mais paz. Quando nós estávamos para vir para o Brasil, que nós havíamos recebido aquela palavra, nós amávamos aquela igreja. Pensa num lugar que a gente tinha prazer em trabalhar. O tempo todo a gente estava envolvido com a comunidade, com os irmãos. Tudo que a gente fazia era por aquilo que a gente fazia. A gente vivia intensamente para aquela igreja. E aí nós oramos ao Senhor, dizendo, Senhor, a gente ama esse lugar. A gente ama esse país, a gente ama essa igreja. Nós amamos esse pastor, nós amamos os nossos irmãos. E somente o Senhor pode tirar. Mas, irmãos, foi mesmo que arrancar com a mão. Do dia para a noite, não tinha mais sentido toda aquela vivência, todas as experiências, tudo que Deus tinha feito conosco naquele lugar, do dia para a noite, encerrou. O próprio Deus fez isso. Talvez você esteja precisando tomar uma decisão, mas uma decisão que até mesmo você olhe para trás e diga, Senhor, mas como é que eu vou deixar? Como é que eu vou parar? Como é que eu vou deixar esse emprego? E eu não estou aqui dizendo, motivando você que está passando por uma dificuldade do casamento. Não, não é isso não. O casamento é uma coisa que precisa lutar, precisa ser restaurado, precisa ser resgatado. Mas algumas coisas na vida, na caminhada, no dia a dia precisam ser mudadas, precisa acontecer. E assim aconteceu na vida do homem de Deus. Uma coisa muito interessante que eu estava lendo e eu dei muita risada sozinho, porque às vezes a gente é igual Elias. Deus fala conosco e a gente tem uma resposta automática para Deus. A gente critica aqueles que de repente têm a sua maneira de orar, de falar com Deus. Mas perceba que por 2 vezes Elias falou a mesma coisa. Na primeira vez Deus pergunta a Elias, e ele começa a ser o coitadinho. Ele se coloca como, ai Deus, olha, eu tenho tanto zelo pela tua causa, estou sofrendo tanto pelo teu povo.
Está vendo, Deus? Os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas, fiquei só eu, estou sozinho aqui. Jezabel está querendo matar a minha vida, Deus. Diante de Deus, a gente colocar situações como se Deus não soubesse daquilo. E aí Deus vem, se manifesta de algo sobrenatural naquele momento. E aí Deus volta e faz a mesma pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui? Verso de número 14. Se já tivesse computador nessa época, ele dava Ctrl+C e depois colava o Ctrl+V no 14. São as mesmas palavras. Queridos irmãos, Deus está agindo no nosso meio, Deus está trabalhando no nosso meio, Deus está cumprindo a sua vontade na nossa vida, e de repente quando Ele pergunta, a gente responde do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. A gente se esquece dos livramentos, a gente se esquece do milagre da salvação, a gente se esquece daquilo que Deus fez lá no passado, a gente se esquece dos milagres que o Senhor já realizou, porque nós estamos focados no problema, nós estamos focados na nossa preocupação, na nossa dor. E o Senhor nessa noite deseja olhar para você e arrancar do seu coração todo espírito de medo, toda angústia da sua alma, todo momento de estresse, todo o ruído da ansiedade, todo o ruído da pressa, todo o ruído do desânimo. Porque há dias em que a gente vem para a igreja dessa maneira. Há dias em que a gente precisa chegar a esse lugar e eliminar todo o barulho que atrapalha a voz de Deus. E eu sei que nessa noite chegaram pessoas a esse lugar com ansiedade no seu coração. Você está sofrendo pelo dia de amanhã. E Jesus deixou bem claro que não era para a gente se preocupar com o dia de amanhã. Ninguém pode garantir que vai estar aqui amanhã. A gente deseja estar. A gente sonha em estar, a gente se projeta em estar, mas somente Deus pode dar a palavra final se a gente vai estar amanhã. Então por que se preocupar com o dia de amanhã? Talvez chegou pessoas aqui nessa noite que estão estressadas, qualquer coisa te deixa nervoso. No seu trabalho você está irritado, dentro do seu lar você está irritado, no trânsito você está irritado, você vem já com os dois pés para se defender, porque você está à flor da pele. Nessa noite Jesus está falando com você, você precisa abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus e Ele quer te acalmar. Talvez você chegou nessa noite com um espírito e uma doença chamada depressão. Ela é real, ela é viva. Satanás pode usar sim da depressão, mas nem tudo é o diabo, tem coisas que precisam ser medicadas. Você precisa ir ao médico, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa cuidar do seu bem-estar. Você tem uma vida apenas, todos nós só temos uma vida, e o que nós estamos fazendo com ela? Espiritualizando tudo. Estou com dor de cabeça, vou orar. Estou com problema, vou orar. Ora, mas coloca uma Neusaldina na cabeça também, porque tem hora que Deus está falando assim: meu filho, é de medicamento que você está precisando, é de um profissional que você está precisando. A gente quer transferir tudo para Deus, quer um milagre tudo em Deus, mas tem hora que tem que passar pela mão do médico, sim. Tem hora que Deus quer usar a vida do médico, sim. Deus está falando para você: vai no médico. Quem sabe você chegou nessa noite com medo, pânico, medo na alma, medo do escuro, medo de ficar sozinho em casa, medo da morte, medo da situação em que nós estamos vivendo, medo do que será dos nossos filhos.
Talvez você chegou nessa noite com medo. Eu quero te dizer que há um Deus que nos liberta de todo medo e Ele está aqui nessa noite. Talvez o ruído da pressa tenha atrapalhado você. Essa semana eu tive muita pressa. Eu olhava esses pisos e falava: Senhor, não acaba mais, meu Deus do céu. Apressa esse pedreiro. E ele falava assim: pastor, vamos com calma. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Eu falei: tá certo. Eu falei: então Deus, tira a pressa do meu coração. Tem hora que a gente é apressado. A gente quer para ontem. A gente acha que nós estamos no... Não estou fazendo propaganda dele, mas a gente está no McDonald's, quer ser atendido rapidinho, quer pegar rapidinho a bênção. E a gente chega para Deus e fala: Senhor, está demorando aí, Senhor. Acalma o teu coração. Eclesiastes, capítulo de número 3, há tempo para todas as coisas. Aguarde o momento certo. O Deus que prometeu, Ele também é fiel para cumprir. Se Ele disse, Ele é fiel na sua palavra. Você que chegou aqui desanimado. Talvez você está desanimado com a igreja de Cristo. Essa igreja aqui de pessoas falhas. Talvez você esteja se sentindo só. Esqueceram de mim. Lembra daquele filme Esqueceram de Mim? Ninguém me ama. As pessoas não sentem falta de mim. Olha, pode até acontecer de alguns dias você ser esquecido por nós, seres humanos, pobres mortais. Mas há um Deus que jamais se esquece dos seus. Ele sempre. Sabe por quê? Porque quando Jesus retorna para os céus, Ele disse: eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias. Até o presente momento Ele esteve. E se Ele não voltar para nos levar, amanhã o Espírito Santo de Deus vai estar conosco. Amanhã Ele vai te assistir nos momentos de dificuldade. Quando de repente a sua alma, o seu coração quiser dar aquela pontinha de dúvida, você clame ao Senhor, você diga como o salmista diz: porque te abates, ó minha alma, espera somente em Deus. Dias difíceis a Gabi passou, a família passou, de preocupação, de medo, de ansiedade, de querer ter notícias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O irmão Cavalcante já está em casa, em plena saúde, Deus restaurando, Deus guardando. Deus cuida dos pássaros. Ele não vai cuidar de você. Está difícil no dia de hoje, mas quem sabe Deus está permitindo essa caverna, esse momento para que você faça o exercício do silêncio, de aquietar o seu coração, de parar um pouco, de ouvir as vozes ao seu redor, vozes negativas dizendo: não vai dar certo, desiste disso. Queridos irmãos, deixa Deus falar contigo e abre os seus ouvidos para ouvir a voz dEle, porque Ele tem a palavra certa para o teu coração. Eu encerro essa mensagem dizendo que o Senhor deseja falar conosco com a sua voz mansa e suave. Há um hino do nosso cenário que diz: manso e suave, Jesus está chamando. Ele nos convida. Ele convida o pecador. Ele convida o filho que está afastado dos caminhos do Senhor. Ele convida a você e a mim para ir junto às águas tranquilas. Nessa noite o Senhor tem refrigério para o nosso coração. Nessa noite o Senhor tem alento para a nossa alma. Nessa noite o Senhor quer enxugar as nossas lágrimas e colocar um sorriso novamente nos nossos lábios.